Bem-vindos ao podcast Mais Conversa, Melhor Saúde, um projeto inovador da OLS Matosinhos, a OLS mais antiga do país, que este ano celebra 25 anos. Resolvemos fazer este podcast com o apoio do estúdio Shake It, em que vamos abordar vários temas do interesse geral. E hoje vamos ter dois convidados. O tema é um bocadinho diferente. Vamos falar sobre investigação na prática clínica. E temos connosco o Vasco Barreto, que é diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital Pedro Spano, da OLS, é também vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e também docente do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e o Pedro Barbosa, que é fisioterapeuta também da nossa OLS e docente da Escola Superior de Saúde aqui no Porto. Muito bem-vindos, obrigada por terem aceito este convite. E íamos falar então, vocês são os dois mais recentes doutorados da OLS, e íamos falar desta perspectiva de porque é que é importante fazer investigação clínica, não apenas investigação básica, com a nossa realidade, com os dados que nós temos. E com certeza começava por ti, Vasco. Queres explicar um bocadinho qual foi o tema que tu escolheste e porque é que fizeste? Sim, Cristina, obrigado pelo convite para estar aqui. O tema da minha tese tem a ver com o tratamento antibiótico das pneumonias. Em particular de um tipo de pneumonias que são as pneumonias adquiridas na comunidade. Portanto, as pneumonias não em doentes que estejam internados, mas em doentes que estejam na comunidade, em sua casa habitualmente. E que é um tema que ainda tem algumas áreas de incerteza e, portanto, a minha tese baseou-se em 3 artigos acerca de como é que podemos otimizar as escolhas dos melhores antibióticos e outras temáticas que têm a ver com o tratamento antibiótico das pneumonias. O tema surgiu há muito tempo atrás? Foi alguma ideia que surgiu da tua prática clínica? Sim. No fundo, é uma necessidade que não está preenchida, dúvidas que existem nessa... Sim, existem, apesar de ser uma patologia muito frequente em todo o mundo, ainda há muitas áreas de incerteza e, além disso, é uma área sobre a qual eu já vinha fazer alguma investigação há muitos anos e que a certa altura decidi converter num projeto de investigação mais formal, num projeto de doutoramento e portanto aproveitei muitos dados que já tinha colhido e pronto, está dentro das 3 causas 3 diagnósticos mais frequentes no hospital. Então é uma doença mesmo muito relevante, certo, na nossa prática clínica. Ok, muito bem. E o Pedro? Então, Pedro, que... Pronto, eu somente dediquei a minha tese de investigação a outra área, a área do AVC, sobretudo direcionada à área da reabilitação pós-AVC. Ou seja, as pessoas sofrem um AVC, depois estabilizam. AVC é um acidente vascular cerebral, certo? Muito bem. As pessoas, depois de estabilizarem a sua condição clínica, iniciam um processo de reabilitação, porque podem ficar com sequelas de comunicação, de aglutição, e as mais conhecidas até as motoras, dificuldade a vestir, a dificuldade a caminhar, uma série de atividades do nosso dia-a-dia que são altamente frequentes e muitas vezes ficam afetadas depois de um AVC. Por isso, a partir do momento em que se estabiliza a doença, começa então um processo de reabilitação que pode demorar meses ou anos e que, uma parte das vezes, é um processo bastante complexo em termos daquilo que é a vivência das pessoas, porque as pessoas efetivamente querem tentar recuperar a autonomia e aquilo que tinha a sua participação antes desse evento. Por isso, a investigação procurou acompanhar 500 pessoas que sofreram AVC no OLS Matosinhos. O primeiro AVC, ou seja, só escolhemos pessoas que estavam a ter o primeiro evento, porque depois é mais frequente haver segundos eventos e terceiros, mas as pessoas estavam a ter a primeira vez a doença e acompanhámos-las durante um ano e fomos tentar mapear, ou seja, perceber onde é que elas foram fazendo a sua realização ao longo desse ano dentro do SNS. Com isto, comparámos os resultados dos diferentes percursos e comparámos isto também com os custos, quer para elas e as suas famílias, quer para o Serviço Nacional de Saúde, de forma a tentar perceber qual é os itinerários que tinham melhor relação entre os custos e os benefícios para as pessoas. Por isso, isto foi um bocadinho a dinâmica que se avaliou durante alguns anos, 8 aninhos. 8 anos. Pedro, e a ideia, como é que surgiu? A ideia surgiu exatamente na convivência com as pessoas, porque íamos perceber. Porque o Pedro é fisioterapeuta no LIS, certo? E tem um trabalho quer no hospital, quer na comunidade. Sim, tive boa parte da minha estadia no LIS dentro do hospital, em cuidados hospitalares, de serviços de internamento, e entretanto agora estou em centro de saúde, na comunidade. Então fui-me cruzando com este tipo
tipo de condições, a este tipo de pessoas, tanto ainda no hospital quer já fora. E percebíamos que havia vários itinerários possíveis, várias soluções, mas acima de tudo havia as pessoas com bastante, muitas vezes insatisfeitas com os resultados que estavam a ter, com a resposta, com o tempo de espera. E havia acima de tudo muita variação, e isso estava a fazer alguma confusão, e foi esse o mote da investigação, foi tentar perceber, ok, com tantas opções, então qual é a autoestrada que está a ter melhores resultados? É que as pessoas estão a ir por caminhos muitas vezes paralelos, e tentar perceber quais são os critérios que estão a influenciar esses caminhos. E foi isso que dedicámos, ou seja, acompanhámos cada pessoa, avaliámos aos 3 meses, aos 6 e aos 12, fomos tendo com cada uma delas e com as suas famílias, percebendo como é que estavam a correr, que tipo de respostas estavam a ter, quantas sessões de fisioterapia, terapia da fala, quantas horas, se estavam a ser envolvidas no processo, não estavam, e depois, claro, a parte dos custos e os ganhos que estavam a obter, por isso fomos, no fundo, mapeando com as próprias pessoas a investigação ao longo do tempo. E foi também, culminou também no doutoramento agora recente. Sim, certo. Em abril, fechámos este capítulo. E da vossa experiência, cada um de vocês fez o doutoramento em instituições diferentes, não é? Vasco, tu fizeste ligado ao Instituto de Ciências Biomédicas de Salazar, e o Pedro, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Tiveram orientadores, co-orientadores, estabeleceram então, primeiro, identificaram uma necessidade da vossa prática clínica, mais hospitalar, mais comunidade, e depois, com o orientador, estabeleceram um plano. Certo? Que dificuldades é que tiveram ao longo deste trajeto? Eu começava por ti, Vasco, não é? Sendo um hospital, provavelmente algumas dificuldades diferentes daquelas que o Pedro... Antes de falarmos depois dos benefícios e das vantagens de estarmos numa OLS. Bem, é preciso que quem nos está a ouvir compreenda que a OLS Matosinhos é uma instituição, não é primariamente uma instituição universitária, ou seja, toda a investigação que é feita na OLS Matosinhos é levada às costas em esforço pelas pessoas que a fazem. Temos aqui 2 bons exemplos. Ou seja, é muito diferente, com certeza, embora eu não tenha essa experiência, trabalhar no Hospital de São João ou mesmo no Hospital de Santo António, que são hospitais universitários, tem uma máquina de investigação ou várias máquinas de investigação a funcionar, ou trabalhar numa instituição como a nossa, que tem uma vocação que é eminentemente assistencial de prestação de cuidados, não é? E portanto, começa logo por aí, essa é a primeira dificuldade. Portanto, as nossas vidas não estão organizadas à volta, nem as nossas vidas pessoais, nem as nossas vidas profissionais estão organizadas à volta de rotinas de investigação, estão organizadas à volta de rotinas de prestação de cuidados. Toda a energia que nós gastamos habitualmente é criar projetos para prestar melhores cuidados aos doentes, organizar as equipas para prestarem esses cuidados, e portanto eu não tenho um minuto do meu horário dedicado à investigação. Okay. Tudo o que eu fiz do meu doutoramento foi feito em esforço, portanto, fora daquilo que o hospital espera de mim, não é? Depois, isso traz outra dificuldade atrás, que é, eu também não tenho no hospital apoios ao nível de vamos lá, instrumentos de estatística e de metodologia de investigação. Desculpa. De ter aquele apoio mais de base, não é? De apoio de tratar dados. Sim, exatamente. Não tenho nada disso. Portanto, inicialmente o projeto de investigação não era um projeto de doutoramento, e portanto eu, como queria fazer uma coisa desde o início com bastante rigor, recorri a um serviço que na altura chamava-se Serviço de Bioestatística e Informática Médica, que hoje tem outro nome, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e inclusivamente contratámos o serviço na altura para nos dar apoio na definição dos protocolos de colheita de dados, no desenho dos estudos, e portanto foi um apoio externo que eu obtive com o apoio do Departamento de Medicina na altura. E entretanto, vários anos depois, quando isto passou a ser formalmente um projeto de doutoramento, acabou por resultar numa articulação entre 3 instituições, que foi a OLS, que é de onde eu sou proveniente e de onde eram os dados, onde provinham os dados, a Faculdade de Medicina,
como tinha começado por nos ajudar a construir a base de dados, etc., e de onde é oriunda a minha co-orientadora, que é de formação de estatística, e o ICBAS, que é, no fundo, a casa-mãe e de onde é a minha orientadora, que é uma investigadora, que é clínica também. E diz-me uma coisa, como é que tu, quando o teu contacto com os doentes, tu foste dizendo, provavelmente, às vezes sim, outras vezes não é? Que estavas a fazer um trabalho de investigação. Tu achas que as pessoas estão cientes da importância, os utentes da OLS estão cientes da importância do trabalho de investigação que é feito? Depois já também vou ouvir a opinião do Pedro. Pois, nem sempre. Isto, vamos dizer, o nosso estudo foi um estudo observacional, em que nós, na verdade, não estávamos a oferecer nada aos doentes. Não intervinham, mas apenas observavam o que se passava. Exatamente. De modo a poder tirar conclusões. Exatamente. Nós colhíamos dados clínicos, dados pessoais, demográficos, etc., que registávamos, mas não estávamos a modificar o tratamento que era feito para aquelas pessoas. E, portanto, não tínhamos nada para lhes oferecer em troca. Às vezes, quando as pessoas são envolvidas em ensaios clínicos, por exemplo, têm um benefício imediato, que é, por exemplo, poderem utilizar um fármaco experimental que está em investigação. Isto vê-se muito em oncologia. A pessoa tem uma doença oncológica que não é tratável com os tratamentos convencionais que estão acessíveis, e às vezes uma das soluções possíveis é experimentar um tratamento alternativo que está em ensaio clínico, está em experimentação, e a pessoa pode ter benefício, se por acaso aquele fármaco se vier a demonstrar que tem benefício, em estar a ser envolvida num ensaio clínico. No nosso caso, nós obtínhamos sempre um consentimento informado, mas era um consentimento informado simples, do género: olha, se não importa-se que nós utilizemos os seus dados clínicos para um estudo que estamos a fazer sobre pneumonias, e as pessoas, eu nunca me lembro de ninguém ter recusado, mas também não tenho a noção se as pessoas tinham toda a consciência do benefício que isso pode ter. Porque neste caso dos estudos observacionais o benefício muitas vezes é posterior, não é? E mais a longo prazo. É, no fundo, contribuir para a ciência de uma forma mais... Sem dúvida. Tudo que nós sabemos tudo que nós sabemos nas ciências, na medicina e nas ciências médicas, em tudo que está à volta da medicina, provém de investigação clínica e, bem, outras vezes provém de investigação mais molecular, laboratorial. Sim, mas de translação básica clínica, não é? Exatamente, tudo provém de investigação. E, portanto, se não houver continuamente atividade de investigação, o nosso futuro está empobrecido, digamos assim, em termos de conhecimento. Portanto, algumas pessoas que participaram no nosso estudo, nos nossos estudos, tinham a impressão, tinham a noção da importância que tem a investigação clínica, mas nem sempre. Principalmente nestes casos, não é? Em que o benefício não é logo imediato. Exatamente, é que não é um ensaio clínico. Exato. E Pedro, que dificuldades é que encontrou na implementação do... As dificuldades são um bocadinho estas, ou seja, quando nós fazemos isto sem propriamente uma estrutura de base, ou pelo menos de forma profissional e a tempo inteiro, fica sempre muito complicado, porque são muitas horas dedicadas, não só na definição da fase inicial, quase daquilo que vai ser o protocolo, aquilo que vamos fazer, mas a recolha de dados foi bastante... Neste caso foram 500 pessoas que avaliamos 4 vezes, por isso foram 3.000 entrevistas. Algumas entrevistas demoravam 1h30, 2 horas. E a primeira entrevista ainda era feita no hospital, mas o estudo iniciava, o ano contava a partir do momento em que as pessoas tinham alta. Por isso, a maior parte das vezes, as entrevistas foram feitas ou nos locais onde estavam a fazer reabilitação, unidades da rede de cuidados continuados, ou até nas suas próprias casas. Por isso implicava deslocação. Ou seja, do ponto de vista logístico é realmente bastante complicado. E depois não temos 500 pessoas a ter um AVC no mesmo dia, por isso as pessoas vão entrando no grupo em tempos diferentes. Temos de estar a avaliar alguém aos 12 meses, mas temos alguém a entrar nesse dia para o grupo de estudo no primeiro dia. Por isso isto implica depois uma gestão relativamente complexa. Claro. Estes estudos observacionais, que o meu também é dessa natureza, embora não ofereçam às pessoas uma resposta imediata, são eles que permitiram, por exemplo, ao longo da história, perceber os fatores de risco que hoje ninguém é discutível, como o tabaco, a atividade física, o sobrepeso, a obesidade, a alimentação, foram investigados através destes estudos, porque é a única forma de termos amostras muito grandes. Por isso, amostras com volume suficiente
suficiente para nos dar este tipo de respostas tem que ser com este tipo de estudos. Por isso, a utilidade, embora não seja no imediato acesso a um medicamento ou a um tratamento, é fundamental a curto, médio prazo, e quando falamos em curto estamos a falar de décadas, porque estas coisas demoram assim. Sim, as pessoas têm, mas não têm noção muitas vezes, mas o tempo mais ou menos previsto entre um estudo e a sua implementação na prática são cerca de 16 a 17 anos. Por isso, o tempo desde que a investigação chega a um resultado até que as pessoas sintam o benefício, às vezes são 2 décadas. E isto para que cada um tem que fazer o contributo para um comboio em andamento que muitas vezes não usufrui dele, mas que nós estamos a usufruir também da informação que alguém há 20 anos publicou. E este é um esforço coletivo. Por mês saem milhares de estudos na área médica, mas milhares mesmo, todos os meses, por isso é um contributo quase da humanidade de uma forma mais ou menos... Sim, e isto tem alimentado de forma que as nossas decisões no dia-a-dia sejam mais seguras, se possíveis. Na minha área, dediquei-me um bocadinho mais à questão da organização dos cuidados, porque é que as pessoas estavam a ir para aquele tipo de unidades e não para outras, o que é que levou àquelas opções, se elas sentiram que foram informadas ao longo do percurso, como é que elas estavam a sentir envolvidas, e acima de tudo tentar ajudar a organização do sistema a médio prazo, para que quem queira definir políticas da organização, uma direção executiva, um ministério, tenha as informações necessárias para tomar decisões, não apenas com base naquilo que possa considerar certo, mas com base naquilo que o terreno mostrou que funcionava melhor ou pior. E que vantagens é que considera ter sido uma OLS? Quer o Pedro, quer o Vasco. Olha, no meu caso, tive a vantagem da OLS ser a OLS Matosinhos, que tem uma, apesar de tudo, embora não tenha os níveis todos de cuidados que eu avaliei, ou seja, a rede de cuidados continuados é externa à OLS, é e ter uma dimensão é uma dimensão mais pequenina, relativamente àquilo que é o país, naturalmente, mas tem uma cultura felizmente interna de algum apoio direto ou indireto. Por exemplo, a facilidade em que de eu ter no meu e-mail um alerta sempre que alguém entrava no serviço de urgência com AVC, automaticamente eu era informado sem chatear ninguém informaticamente. Eu recebia um alerta no meu e-mail, automaticamente já ia visitar aquela pessoa nos dias a seguir. Isto fazer de forma automatizada é uma vantagem que o OLS Matosinhos neste momento oferece, e que a maior parte dos sítios se calhar não tem esta dinâmica tão... Sim, e esta questão da integração do cuidado, não é? Nós temos visto até neste podcast que, porque como temos abordado vários profissionais do A6, do hospital, não é comum isso é haver esta integração. Na investigação que fizemos, porque isto foi uma equipa, porque a questão da integração, as pessoas compreendem bem que é quando têm que ir a vários sítios para tratar o seu problema, o que elas, para falarmos nesta linguagem às vezes um bocadinho mais entendível, integração é que as pessoas possam percorrer o percurso, ou seja, irem a esta unidade ou àqueles profissionais, sem perda de tempo e sem perda de informação. Isto é o que nós, qualquer um de nós enquanto doentes, queremos que seja a integração de cuidados, é isto que é. E efetivamente eu fui avaliar essa integração, ou seja, como é que as pessoas percorriam de unidade para unidade, de local para local, por isso isto foi um bom exemplo. O facto da OLS há 25 anos procurar, pelo menos, cimentar essa lógica de que trabalhamos todos para o mesmo, tentar que as várias carruagens de comboios estejam mais ou menos afinadas, ajuda-nos, claro, também a pensar a investigação de uma forma mais integrada. E tu, Vasco, achaste qual é a vantagem de teres feito isto no OLS? No teu caso foi mais hospital? Sim, as pneumonias que eu estudei eram todas pneumonias, ou eram todos doentes com pneumonias, doentes internados. Mas a pneumonia é uma doença em que metade das vezes a pessoa não precisa de ser internada, mais ou menos metade. Portanto, há um lado que normalmente fica invisível para um médico hospitalar e para um investigador de base hospitalar quando falamos em pneumonias. E, portanto, eu não tive muito contacto com os cuidados primários durante os meus estudos, mas já depois disso integrei uma equipa que redigiu umas recomendações para tratamento de infecções respiratórias de comunidade, que foi um trabalho conjunto com pessoas dos cuidados primários também, portanto pessoas, médicos de família, e nós médicos hospitalares, eu, uma pessoa da infecciologia, uma pessoa da microbiologia, que eu acho que não é um resultado direto da minha tese, mas a minha participação tem a ver com isso, com ser a minha área de investigação. Mas mais que isso, no futuro, eu acho que era muito interessante, muito difícil, mas muito interessante fazer estudos de pneumonias em doentes de ambulatório, doentes que não chegaram a ser internados. É uma área muito difícil, porque para fazer um estudo
observacional com esses doentes, seria obrigatório utilizar recursos que nós normalmente não precisamos de usar com esses doentes, enquanto que no hospital tudo o que eu utilizei na minha investigação são exames auxiliares de diagnóstico e tratamentos que normalmente já são feitos nos doentes internados. Aqui nós teríamos que utilizar uma série de coisas, nomeadamente exames laboratoriais que não são feitos habitualmente por rotina em doentes que não são internados, e portanto isto ia ter aqui questões de financiamento e também ia ser mais disruptivo para a prática clínica à volta dessas situações, muito mais do que o que foi o meu estudo. Mas acho que era o facto de termos condições privilegiadas de contacto com os cuidados primários e esta proximidade com os centros de saúde acaba por ser muito benéfico. Seria uma excelente vantagem para fazermos um estudo desse tipo. Vocês também, aqui uma questão, vocês também servem como exemplo, certo? Ou seja, o facto de haver pessoas que conseguem fazer durante a sua prática clínica e investigação são também um spillover desta vossa atividade, não é? Para outros colegas que queiram, principalmente médicos mais novos, fisioterapeutas mais novos, outros profissionais de saúde que tenham curiosidade pela investigação. Sem dúvida. E também vos queria perguntar qual foi a vossa, com certeza devia ter começado por aqui, mas abordamos agora, qual foi a vossa motivação? É uma pergunta um bocadinho mais pessoal. Eu estava a sorrir ao ouvir a pergunta, porque eu não sei se aconselharia muita gente a fazer isto, porque efetivamente tem uma dedicação pessoal bastante nada, mas talvez numa mais estruturada e com mais. Com o facto de ter conhecido pessoas que já tinham concluído os seus doutoramentos, serve a certa altura motivação naqueles dias com menos vontade. Para se formar uma cultura. Também a instituição, não é? Estava a sorrir, mas assim, foi uma parte, mas naturalmente o facto de ver outras pessoas doutoradas e o facto, mais do que o doutoramento propriamente dito, que é um grau académico, o facto de alimentarmos e de consumirmos com informação clínica e investigação científica aplicada à clínica faz-nos sentido a certa altura contribuir para esse percurso também, porque efetivamente estamos aqui todos num processo meio de passagem de testemunho a certa altura. Por isso, naturalmente, reconheço a vantagem de conhecer outras pessoas que têm feito doutoramento. Se isto servir de estímulo, fico satisfeito, mas porque agradeço também a quem antes de mim ajudou a que houvesse informação para que eu pudesse partir da investigação deste patamar, não é? E que é possível fazer doutoramento não apenas os médicos, não é? Mas também os enfermeiros, fisioterapeutas, todas as classes profissionais, não é? Porque às vezes as pessoas acham que só determinados grupos é que conseguem organizar-se para fazer investigação, mas ainda para mais sendo em equipa. Inclusive, em Portugal já temos há quase 10 anos um doutoramento em fisioterapia, doutoramentos em enfermagem, doutoramentos em psicologia, por isso estas áreas todas satélites em torno da medicina já têm até programas de doutoramento doutorados. Isso eu acho que é um ótimo exemplo para estimular a prática clínica. E isso internacionalmente é bastante diluído. A questão de nós ainda vivemos cá em Portugal aqui uma cultura um bocadinho de algumas espécies profissionais. Mas aqui a maioria, Pedro. Não, tudo bem. Mas a verdade é que lá fora já se diluiu um bocadinho. Por isso é que eu estou a dizer, contribuem para uma cultura científica de qualidade transversal. Sim. E a motivação, então? Olha, a motivação foi claramente aquilo que encontravam dia a dia, que era as pessoas muitas vezes a referirem-se perdidas no sistema, porque estamos a falar, o SNS neste momento tem 8 hipóteses para se fazer reabilitação a sair de um hospital. Sim. E as pessoas sentiam muitas vezes dificuldade em perceber para onde, mas vou para uma unidade de média duração, mas para qual unidade, qual é a diferença de uma convalescença para uma média, ou vou para um centro de reabilitação, ou fico no hospital a fazer e vou dormir a casa, vou a uma clínica convencionada perto de casa. Os doentes muitas vezes nos perguntavam isto, para onde é que eu devo ir. Acompanhámos muitas vezes os doentes depois de virem nessas unidades, muitas vezes com descrições nem sempre com aquelas que a gente gostaria de ouvir, que nem sempre tiveram a resposta atempada, com a intensidade certa. Então assistíamos a algumas falhas do sistema quando o sistema tinha a resposta instalada, né? As coisas estavam lá, então, mas porque é que não estão a acontecer certo? Por isso, essa foi a grande motivação, foi tentar contribuir para quem quiser agora tomar decisões, colocar os dados que achei que faziam sentido ter, nomeadamente que dava melhores resultados e qual eram os custos, porque naturalmente quem tiver que tomar decisões tem que olhar para os custos, não é? Claro, e isso também, antes de passar aqui para o Vasco, também me se prende a outra questão com o impacto, não é? A tese de doutoramento do Pedro teve um impacto
um impacto muito significativo na comunicação social, não é? O Pedro de repente foi a rádio, foi ao Observador, foi ao Expresso, foi à televisão. Isso por acaso é um tema curioso que é... Estava à espera desse Não, naturalmente a gente não está à espera dessas coisas, porque uma parte das vezes passam ao lado, não é? Acho que foi uma conjugação, era o final da semana da celebração do Dia Nacional do AVC, e politicamente foi a fase de transição entre governos, então também acho que não havia nenhuma polémica para alimentar esse dia de notícias. Mas esse é um aspecto importante que também uma parte de responsabilidade para quem faz a investigação. Há uma parte também das instituições onde investigamos, mas também há uma parte da comunicação social muito importante, que é realmente dar algum impacto e resposta a isto. O espaço que tem este tipo de investigação e resultados na comunicação social mais, digamos, mais ampla, é quase reduzido, não é? Por isso temos às vezes telejornais a gastar meia hora com temas, quando temos estes dados que efetivamente às vezes transformam o país de forma silenciosa. Por isso acho que há aí um esforço que deve ser feito coletivo. Ficamos satisfeitos que pelo menos os dados tenham chegado, ficamos muito satisfeitos que a Associação de Doentes, neste caso a Portugal da AVC, tenha estado a assistir às provas, tenha feito questão de estar, não era? porque efetivamente ele foi curioso, eles vieram-nos agradecer porque os nossos dados permitiram, por exemplo, ter ido à Assembleia da República, poderem, no fundo, fazer alguma advocacia sobre aquilo que eram falhas que eles identificavam. Eles diziam que 30% da população com AVC apenas 30% tinha acesso a cuidados intensivos, e foi exatamente os valores que nós encontramos. Por isso o facto da investigação... Cuidados de reabilitação intensivos. Ou seja, estamos a falar diário, 1 a 2 horas por dia, que é aquilo que a recomendação diz. Por isso eles sentem que esses dados são importantes também para as suas lutas cívicas, não é? Isso, claro, ficamos realmente satisfeitos. Significativo, não é? Não fosse o objetivo inicial da tese, mas ficamos naturalmente satisfeitos que tenha tido esse alcance. Claro. E tu, Vasco, qual foi assim a motivação e agora as perspectivas futuras? As perspectivas futuras já falaste um bocadinho, não é? Sim, mas se falei concretamente num projeto que podia ser interessante, mas motivação, nós temos um serviço, aliás, um departamento polivalente, como sabes, tem não só medicina interna, mas tem 13 especialidades, mas é um departamento que tem um número de internamentos anual muito elevado. Nós temos atualmente, no ano passado tivemos mais de 7.000 internamentos, que é tanto ou mais do que o número de internamentos de medicina interna nos grandes hospitais portugueses. Portanto, é um número muito grande de internamentos. É uma quantidade enorme de doentes que nos passam nas enfermarias, e que, para além de tudo mais, são um potencial de conhecimento enorme. E eu sempre achei que para além da prestação de cuidados em si, nós devíamos aproveitar essa possibilidade para investigar. É claro que ninguém passa uma manhã a ver os doentes e à tarde a investigar os mesmos doentes, não é? Portanto, a coisa certa, e que eu acho que em Portugal nós temos ainda muito que aprender, é integrar a atividade de investigação com a atividade clínica e conseguir rentabilizar o tempo que temos para, ao mesmo tempo, estarmos a tratar os doentes e colher dados para a nossa investigação. Se nós nos organizarmos, conseguimos fazer isto. Que eu acho que se consegue. É uma das grandes diferenças entre os nossos hospitais e os nossos sistemas de saúde e os sistemas de saúde de outros países mais avançados em termos de investigação, é que eles conseguem muito bem planear e integrar a atividade de investigação com a atividade clínica. Portanto, as pessoas não têm que duplicar o seu horário para fazer a investigação. Sim. Portanto, eu desde que fui para o Pedro Spano, que foi em 2007, desde o início quis muito fazer investigação clínica. E este projeto começou logo aí. Portanto, quando eu me inscrevi no doutoramento, eu já tinha os dados escolhidos, porque, como eu disse há bocadinho, tinha começado a preparar este projeto de investigação e já tinha colhido durante 2 anos consecutivos dados de 700 doentes com pneumonias. E a certa altura tinha aqueles dados comigo e pensei, mas porquê que eu não materializá-los em algo? Porquê que eu não materializo isto como projeto de investigação, como projeto doutoral? E foi isso, quer dizer, no fundo eu usei os dados que já andava a colher, a motivação já vinha atrás. E a certa altura pareceu-me que era pena que talvez não conseguisse concretizar do ponto de vista científico a utilização e a exploração daqueles dados se não tivesse um programa doutoral. E pronto, acho que
a curiosidade e também, de certa forma, a noção de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento do serviço, que enquanto eu comecei a dirigir, também foram importantes. Grandes, claro. E o resultado, ou o impacto, as consequências, o futuro. Perspectivas futuras. Antes de vos pedir depois uma mensagem final para quem está a ouvir. Sim. Eu acho que uma vez vi uma coisa muito interessante escrita acerca de um programa doutoral de uma universidade portuguesa que dizia que o resultado principal daquele programa doutoral era o doutorado em si, ou seja, era no fundo a criação de mais do que os resultados científicos, que às vezes há trabalhos de uma enorme qualidade que não têm, cujos resultados finais não têm uma tradução imediata em grandes avanços na ciência. O resultado final é que houve alguém que treinou e ganhou skills de investigação, e eu espero que esses skills que eu terei adquirido sejam úteis agora no serviço, tanto que o facto de eu me ter doutorado possa servir como exemplo para outras pessoas e como estímulo, como também que eu consiga com esses skills ajudar, planear e aproveitar melhor o potencial de investigação que o serviço tem, que acho que é muito, o potencial é enorme, há muita gente com muita qualidade, há muitos doentes e há muita coisa que pode ser feita, e agora espero conseguir impulsionar mais alguns doutoramentos a seguir. Há quem diga exatamente isso, não é? Que o doutoramento não é um fim em si, mas uma driving license, não é? Exatamente. Tirar uma carta de condução para continuar a guiar de uma forma... É isso mesmo. Ok, muito bem. Então queria-vos pedir assim uma mensagem final ou um comentário final da importância da investigação clínica na OLS e na melhoria dos cuidados. Sim, eu acho que o aspecto, para quem nos está a ouvir, acho que a mensagem que podemos reforçar é que aquilo que possa ser a melhoria dos cuidados que vai ter que acontecer constantemente, porque as nossas demografias, ou seja, a idade da população altera, os seus problemas alteram-se, os contextos alteram-se, por isso aquilo que é a prática clínica tem que se alterar obrigatoriamente, e para se continuar a alterar com qualidade e segurança implica investigação para se ter, acima de tudo, uma decisão com base em informação robusta e que seja, acima de tudo, discutida, seja partilhada entre todos, que isso é feito a nível mundial. Ou seja, isto não é um esforço do Vasco e do Pedro, é um esforço do Vasco e do Pedro enquanto investigadores clínicos numa gota de água no oceano, que são os milhares de investigadores e clínicos que habitam no mundo todo e que nos faz partilhar, porque a informação dos nossos artigos bebeu de artigos feitos no mundo todo. Por isso esta rede de alguma utilidade profissional, mas também cívica, de contribuirmos para aquilo que possa ser a melhoria de futuro, conta também muito com as pessoas, com a sua conhecimento de que isto é importante. Por isso, se algum dia alguém nos bater à porta com um papelinho a pedir autorização para participar, pelo menos abram o espaço a ouvir os argumentos, porque poderão estar a contribuir para algo que um dia possa ser realmente muito importante. Ok, muito bem. Bem, não tinha preparado assim nenhuma mensagem final. Em jeito de mensagem final. Eu diria que a mensagem para os utilizadores da OLS Matosinhos é que estamos a trabalhar para vocês, e tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista da investigação, estas coisas são indissociáveis e, portanto, acho que podem ter esperança e orgulho no vosso hospital, pelo menos, que é onde nós trabalhamos, não é? Mas também aqui uma mensagem para os colegas que tenham interesse em se dedicarem a atividades de investigação, que aproveitem a vossa curiosidade, que é a curiosidade que nós usamos para pensar sobre os nossos doentes e para os tratarmos no dia a dia. Aproveitem também para fazer perguntas de investigação e não se conformarem com as vossas dúvidas. Ok, muito obrigada, e agradecemos então o facto de nos terem estado a ouvir. Despedimos-nos por agora. O podcast estará depois disponível nas plataformas habituais. Muito obrigada.